Bom dia, queridos amigos e irmãos da Casa do Coração. Este domingo é o Domingo das Mães e eu quero homenagear as mães, as avós, as bisavós e até as tataravós, como a tataravó do meu bisneto, por parte de mãe, a senhora Mirtes, que essa semana vai completar 99 anos de idade. E o assunto então será vida longa e saudável, para que muitas pessoas possam se beneficiar das coisas que alguns sabem e outros ainda ignoram. E tudo aconteceu porque a minha neta Safira um dia me perguntou: Vó, será que eu poderei viver tanto tempo como você, 94 anos, e com uma saúde igual à sua? Eu respondi para ela: Olha, o tempo de duração nosso não depende só de nós. Agora, ter uma vida saudável enquanto nós vivemos, isso sim, isso depende muitíssimo de nós. Pero por quê? Eu digo, porque quando nós nascemos, nos é apresentado as seguintes detalhes da nossa vida. Quem vão ser os nossos pais, onde que nós vamos nascer, quando é que nós vamos nascer, mais uma programação reduzida com as principais coisas que nós precisamos passar na vida para acertar o nosso karma. Mas o prazo de validade para cumprir aquele programa e quem vai ser o nosso anjo da guarda que vai nos conduzir para que nós cumpramos esse projeto o melhor possível. Então, nós podemos nascer mortos, morrer logo depois de nascer, antes de 1 ano de idade, que é bem comum, ou então em qualquer outra época da vida, até gozando da mais perfeita saúde, mas se chegou o nosso prazo de validade, nós desencarnamos. Ah, mas o que a gente tem que fazer então para ter saúde? Bom, a nossa saúde, a nossa vitalidade, nosso vigor, dependem de 3 fatores que somos nós que vamos um, obtê-los com nosso zelo. O mais importante de todos é a nossa respiração. 70% do nosso vigor vem da respiração do ar puro, cheio de prana. O que é o prana? É a energia vital que está presente em tudo na natureza. Sem esse ar, sem esse prana, o ar por si só não nos traz grandes benefícios. E esse é tão importante a respiração que se nós pararmos uns poucos minutos de respirar, nós morremos. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Primeiro, respiram assim superficialmente, não enchem bem os pulmões, porque não fazem um exercício e não se esforçam, então estão sempre cheias de doenças relativas ao aparelho respiratório, né? Outros vivem em ambientes nocivos, contaminados, né? E, portanto, o ar não é saudável. Outros ainda fazem pior, que eles contaminam de propósito o ar que vai para dentro dos pulmões, fumando e cheirando cocaína e fazendo uma série de coisas erradas e que compromete esses 70%. Então, aí já está uma das causas. Segunda coisa que, que nós obtemos vitalidade é por meio da água, né? O nosso corpo tem de 70% a 75% até às vezes 80% ele é constituído de água. E a água é necessária para todas as reações que se realizam no nosso corpo.
e principalmente as que se realizam no cérebro, que ele é o mais exigente de todo. No entanto, e são 20% do nosso vigor vem da água. E nós não podemos passar mais de 2 dias sem ingerir água, porque ficamos desidratados e comprometidos muitos sistemas, principalmente o cérebro, com essa desidratação. E o que as pessoas fazem? Primeiro, não tomam muita água. Segundo, substituem a água por cerveja, por bebidas alcoólicas e por outras coisas piores ainda do que essa e querem ter saúde. Terceiro item para termos uma saúde boa é a alimentação. Mas, por incrível que pareça, só 10% é que a alimentação é responsável. E mesmo assim, nós fazemos que se fosse o contrário, que 70% dependesse, porque o que as pessoas se dedicam a comer e a comer coisas que prejudicam a saúde é muito grande, né? Preferem comidas industrializadas, cheias de conservantes, de corantes e de sal de outras coisas prejudiciais à saúde, ou comem comidas gordurosas, né? Por aí, esses 10% são bem, bem comprometidos em quase todas as pessoas. Já tu, por exemplo, tens uma vantagem. Tu és vegetariana e muitas vezes vegana, então já tens bem, bem mais saudável a tua do que a minha, que sou carnívora até hoje, né? Ah, vó, mas então é só isso? Não, essa é a parte mais fácil porque é no nosso corpo físico e é visível. A principal parte não é essa, é justamente a nossa parte espiritual. Porque tu sabes muito bem que nós somos um espírito que está numa experiência material com este corpo que nós temos. Mas quem manda neste corpo, que dá vida, movimento a ele, é o nosso espírito. E o nosso espírito, ele pensa, ele deseja, ele tem emoções, ele tem sentimentos, e são esse pensamento, emoção e sentimento que determina a nossa saúde. Por quê? Porque quando nós pensamos alguma coisa, nós em seguida reagimos com um sentimento. Ou o sentimento é bom, ou o sentimento é ruim. Se ele é bom e nós ainda alimentarmos esse pensamento, ele vai virar um sentimento, que é muito mais forte do que uma emoção que é mais passageira. E ele vai também provocar reações no nosso corpo que são benéficas para a nossa saúde. Já o contrário, se o pensamento é de baixa vibração, ele vai produzir emoções também de baixa vibração e sentimentos mais ainda de mais baixa vibração, e quer dizer, mais prejudicial, porque o sentimento sempre é de maior duração. Um sentimento pode nos acompanhar por horas, por semanas, por meses e até atravessar em reencarnações. Vou te dar um exemplo. As pessoas que são assim mal-humoradas, que reclamam de tudo, que não estão sempre insatisfeitas, não se dão conta de quantas coisas têm para agradecer, têm um corpo perfeito, a vida até é boa, mas elas são sempre, sempre do contra, estão sempre reclamando, sempre insatisfeitas. Quando tem alguma coisa que venha para
piorar aquele estado normal delas, o que que acontece? O corpo reage produzindo uma substância que é nociva. Ela é comum no nosso corpo e até necessária em certas ocasiões. Mas quando é produzida assim por um sentimento de raiva, de ódio, ou de rancor, ou de repulsa, ou medo, provoca a a criação, a produção, vamos dizer, de cortisol, que é uma substância nociva, tóxica para o organismo e serve para nos prevenir contra ataques de outras coisas que venham de fora. Mas esse sentimento vem de dentro. E essa produção de cortisol vai diretamente para os órgãos, e dos órgãos ela é distribuída para, para o sangue, e do sangue ela vai para todas as células do corpo, intoxicando, envenenando. Se aquele sentimento continuar, ele vai provocar uma doença nos órgãos, principalmente no fígado e nos rins, que é quem se livra das toxinas. Mas é um acúmulo de toxinas tão grande que o rim fica prejudicado muito seguido. Se a pessoa continua com esses sentimentos de baixa vibração, ela vai ter uma saúde péssima. Ela vai adoecer de muitas coisas porque ela estragou com o sistema imunológico dela de tanto cortisol que ela produziu. Agora, vamos dizer que ela tem um sentimento assim, né, de alegria, de amor, de fraternidade, que ela goste de viver com pensamentos mais leves, mais puros, que ela mesmo se sinta sempre assim. Se ela tem um pensamento bom, uma emoção gostosa e um sentimento elevado, ela está constantemente produzindo um hormônio, aliás, outros hormônios também, mas principalmente o hormônio do prazer, que é a serotonina. E o que que a serotonina causa no nosso organismo? Ela é logo distribuída pelo sangue para todas as células, e todas as células são beneficiadas com esse hormônio do prazer, e a pessoa se carrega de imunidade. O sistema imunológico fica fortíssimo. Então, ela não tem doenças, porque ela não provocou doenças no corpo dela. A coisa é simples assim. Quer dizer, se você quiser viver lá no umbral ou até no inferno, faça da sua vida isso aí, cultivando pensamentos, sentimentos que provoquem essa produção de cortisol, e você vai ter uma vida cheia de doenças. Pode ser até bem longa, mas longa e cheia de doenças. Mas pode ser uma vida curta e saudável se você tiver como pensamentos principais, né, a sua saúde, o seu bem-estar, para levar uma vida alegre, uma vida leve. Né? Se alguém estiver interessado em aprofundar esse assunto, existe na Argentina um médico, Juan Ritzik, que é gerontólogo, professor de universidade, autor de vários livros, entre eles o Alfabeto Emocional, que fala exatamente isso que eu estou falando agora, a relação que existe entre sentimentos ruins e doença e sentimentos bons e saúde. Está na nossa vontade viver uma vida leve, saudável, com tudo que é bom, ou então nós vivermos numa vida bem atribulada. É para deixar aqui esse pensamento. Vale a pena ter saúde somente mudando o nosso tipo de pensar. Vamos pensar nas coisas boas. Se a gente seguisse o que Jesus
nos falou, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós já faríamos isso, porque não dá para amar o próximo sem nós nos amarmos. E como é que nós nos amamos? Cuidando da nossa saúde, tanto corporal como espiritual. Até eu diria mais da espiritual, porque muitas vezes a gente não pode cuidar tanto da saúde corporal, porque tem alguma doença kármica ou assim. Mas na espiritual, quanto mais nós melhorarmos a nossa maneira de ser para conosco mesmo, para com o nosso corpo e para com o próximo, e que não é tão difícil assim, porque amar o próximo significa respeitá-lo e respeitar e ter educação. Se nós fôssemos tão educadas com o próximo como nós queremos que sejam conosco, todo mundo seria bem mais feliz. Espero ter trazido alguma luzinha para esse assunto e desejo a todas as mães, avós, bisavós e tataravós que estão me ouvindo um domingo felicíssimo e um resto da vida mais leve e mais saudável. Um beijo no coração de vocês todos. Tchau!